Muito obrigado, queridos predetores e líderes da iluminação. Estamos aqui no nosso curso, na aula 4. Hoje nós vamos falar sobre alma gêmea e Musubi. Eu gostaria que você estivesse com o seu material em mãos aí, justamente para poder ir seguindo, porque nós vamos lendo esse material que foi preparado com muito carinho por uma equipe de predetores, de líderes da iluminação. E aí, então, obviamente, eu gostaria que a gente fosse seguindo, não é? O objetivo, então, dessa nossa aula é aprofundar o estudo da alma gêmea e como a força da união, né, do Musubi, é a base que estabelece, para que se estabeleça, na verdade, a verdadeira felicidade e se gere valor verdadeiro a partir desse encontro. Então, é um conceito que a gente tem que entender agora com um pouquinho mais de amplitude, ok? Muito bem, o professor Masaru Taniguchi, no livro Namoro, Casamento e Maternidade, que tem aqui em minhas mãos, vocês conhecem o livro, claro, né? Eu tenho insistido muito nessa questão, quando eu digo aqui no capítulo 4, onde o professor Masaru Taniguchi ele vai falar sobre o princípio do amor e a formação do lar, né? O princípio do amor e formação do lar. Eu gostaria que você, preletor, você, líder da iluminação, estudasse esse capítulo 4 com bastante carinho, porque ele traz um conceito, o professor Masaru Taniguchi já, quando entra neste capítulo, ele já entra com uma profundidade impressionante. Denominamos o universo de Seicho no Ie, quer dizer, olha, ele vai falar sobre o princípio do amor e da formação do lar, e ele já entra dizendo, denominamos o universo Seicho no Ie. E ele vai explicar o porquê que ele denomina, né? Por que nós denominamos o universo, o próprio universo, como Seicho no Ie, não é? Ele vai falar, então, resumidamente, depois você vai ler, claro, não é? Porque o universo se forma a partir do amor e da sabedoria. E aí o professor explica, então, que o amor não é representado pelo sei, pelo vertical, não é? E a sabedoria é aquilo que se expandiu, né? É a força, na verdade, que expandiu o amor, né? Quer dizer, fez as individualidades, criou as individualidades. Aqui está, a sabedoria é uma energia que desmembra a vida divina, né? Desmembra a vida divina vindo do alto em infinitas individualidades e as dispõe ordenadamente no espaço. A esta expansão da vida no espaço, damos o nome de Cho, né? E aí, olha só, o lar de cada um de nós segue também o mesmo princípio de formação do universo. Portanto, ele só se completa quando há amor e sabedoria. Depois vocês estudem com calma esta parte deste livro, porque é muito interessante você entender que você tem um princípio único, não é? Existe uma única força, algo que é único, e aí ele denomina de amor ou sei. Este amor ele vai se subdividir ou vai se transformar em unidades, melhor dizendo, né? Essas unidades elas são individuais, ou seja, você tem uma individualidade, mas ao mesmo tempo elas estão unidas, como se fosse uma palma da mão, né? Unidas os dedos, unidas por algo único. Né? Ou seja, estamos unidos. O trabalho nosso é criar essa unidade das individualidades. É para isso que um predetor deve trabalhar, para fazer com que aquilo que está fora do seu lugar ajuste-se em seu respectivo lugar, não havendo dissensões, nem quem lese o próximo, nem quem adoeça, nem quem sofra, nem quem seja miserável. Muito conhecido nosso, não é? Essa passagem da Sutra. Então, o nosso trabalho é justamente isso. Se as individualidades estão agindo individualmente, ou seja, são individualistas, o nosso trabalho é trazer a unidade, é voltar à unidade original. Mesmo mantendo a individualidade, trabalharmos de forma unida. E o que une é o amor. O que une é o amor. Então, se há divergências, se há dissensões, é porque falta o amor. Não é simplesmente o sentimento de afeto que nós estamos falando, né? O amor como um sentimento afetivo. Nós estamos falando, na verdade, do amor, da força que une. Por isso que é muito interessante a gente pensar nessa questão do amor com um pouquinho mais de propriedade, porque a gente vem de uma cultura
que imaginam o amor como sendo um sentimento belo, eu amo você. Aqui nós estamos falando da força que une, da força que atrai. É por isso que a gente, quando ouve o hino, né, nem cientistas conseguem esclarecer, que é o hino, o Sagrado Universo Magnificente, nem cientistas conseguem esclarecer o que rege a gravitação universal, apesar de parecer misterioso, é a concretização do amor de Deus. Quando ele fala é a concretização do amor de Deus, quando o hino fala isso, não é? Significa que você tem duas individualidades, o Sol e a Terra, que estão separadas entre si, mas que graças à força gravitacional estão unidas. E graças a essa força gravitacional se mantém numa distância tal que o Sol consegue enviar a energia, uma quantidade de energia para a Terra, e a Terra consegue transformar esta energia em vida. Olha só que coisa bela, não é? E o que faz com que duas individualidades, o Sol e a Terra, estejam unidas é a força gravitacional. Por isso, no hino está escrito, nem cientistas conseguem esclarecer o que rege a gravitação universal. Apesar de parecer misterioso, é a concretização do amor de Deus. Este princípio que eu quis trazer para vocês é o princípio que nós vamos estudar agora, quer dizer, a força do Musubi, né? A alma gêmea e Musubi. Muito bem. Então, seguindo aqui na sua apostila, vamos lá. Você já deve estar acompanhando aí, não é? Então eu vou fazendo uma leitura aqui na apostila e você vai lendo aí na sua casa. A Seichonen recentemente modificou parte da nomenclatura, alterando o termo metade da alma para alma gêmea. Isso porque o entendimento correto é que seja não alguém que esteja incompleto, mas sim, né, duas almas perfeitas e completas que se encontram no mesmo patamar vibracional, ou seja, que desenvolveram sua própria consciência espiritual até o mesmo grau. Então vamos imaginar que você tem, então, quando a gente falava, né, metade da alma e metade da alma, muita gente entendia, e é interessante isso, né? Muita gente entendia que metade da alma era metade mesmo. Quer dizer, ou seja, eu estou incompleto, eu preciso achar uma outra pessoa, uma outra metade para me completar. Esta não é a ideia, por isso nós estamos utilizando alma gêmea. Então eu peço para vocês, em suas palestras, nas suas orientações pessoais, utilizarem o termo alma gêmea, porque a ideia é um indivíduo completo, um outro indivíduo completo, dois indivíduos completos que vão se unir as suas individualidades. Lembrem-se, a ação do amor, não é? A unidade, ou seja, duas individualidades unidas e gerando vida. Porque tem esse detalhe que eu acho que eu deixei de falar no início da nossa explicação. O amor é aquela força que vai gerar a vida, ok? Então essas duas individualidades, para realmente estarem unidas pelo amor, elas devem gerar vida. E quando eu digo gerar vida, não estou falando necessariamente só de gerar outros filhos, não é? Isso também faz parte. Mas sempre que a gente consegue levar amor ao próximo, né? Por exemplo, um casal que trabalha unido, que leva amor às pessoas através do seu trabalho, através das suas ações, sejam sociais, sejam mesmo do seu trabalho remunerado, que leva a Seichonen para os seus vizinhos, por exemplo, levando paz e harmonia para toda a sua comunidade. Esse casal unido, né, está também gerando vida, porque quando a gente diz gerar vida, não é gerar somente um outro ser. A vida representa também aquilo que faz o outro prosperar. Né? Vida é isto, né? A prosperidade do próximo, a harmonia do próximo. Aí a gente pode dizer que a vida está atuando. Então, aqui está no seu material a continuidade daquilo que eu estou falando. Por isso, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi explica no livro A Verdade, volume 5, na página 183, o seguinte, né? Ele vai dizer que existem vários derivados em cada alma gêmea, como, por exemplo, A1, A2, A3, A4, B1. Então, não existe uma única possibilidade de você unir com uma pessoa, aquela pessoa
tem que ter ela. Muita gente é apegado a isso, né? A pessoa se apega a uma pessoa e acredita, não, eu sei que ela é a minha metade da alma, como dizíamos antigamente, né? Então eu sei que aquela é a metade, é minha alma gêmea. E se há um rompimento, por exemplo, do relacionamento, então parece que a pessoa fracassou. Há pessoas que pensam dessa maneira, né? Que fracassaram na vida, até preditoras que pensam que por terem se separado do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, então acham que, na verdade, simplesmente então fracassaram em algo porque tinha lá, aquela lá era a minha metade da alma, como dizíamos antes, né? Essa aí é a minha alma gêmea, então eu não consegui segurar a alma gêmea, então não há outra possibilidade. Sim, há outra possibilidade, tanto é que o professor Masaharu Taniguchi explica, na verdade, volume 5, está aí escrito para vocês, olha, de acordo com o mestre, A e B fazem uma alma completa ao se unirem, tá? Mas quando B se desajusta, tá, e atrapalha o progresso de A, ou seja, quando há um desajuste entre A e B, então os dois se divorciam, para que A se una novamente com B1 e B2, etc. e tal. Bom, é claro que nós estamos dizendo, mas isso está certo, a gente quase não ouve falar sobre essas questões? Sim, mas olha só, quem tem alguma dúvida, pega o livro A Verdade, volume 4, que eu estou com ele aqui nas mãos, está recomendado aí na página 157, o capítulo 10 está dizendo o seguinte, olha, buscando a alma gêmea. Buscando a alma gêmea. Então, também no livro A Verdade, está no teu material aí, tá? Também no livro A Verdade, volume 4, página 157, o autor, que no caso é o professor Masaharu Taniguchi, esclarece que se o cônjuge atual não for a verdadeira alma gêmea da pessoa, é melhor terminar o casamento e ilustra com o próprio exemplo do divórcio segundo o matrimônio de sua filha. Tá? Aqui então está dizendo, né? Ele vai falar que eu dei este exemplo quando uma pessoa pergunta, né? Caso do cônjuge, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? No capítulo 10. Mestre, o senhor não acha que devemos nos casar com alguém que seja verdadeiramente a outra alma, a outra metade da mesma alma? Mestre, sim, acho. E no caso de o cônjuge atual não ser verdadeira metade da alma da pessoa, não é melhor terminar este casamento? E aí o mestre dá esta seguinte resposta, né? Mostrei isso com o exemplo do divórcio e segundo matrimônio da minha filha. Houve quem afirmou que se sentiu aliviado, que se sentiu salvo por aquele exemplo, tá? Porém, claro que, né, depois o professor Masaharu Taniguchi, ele vai dizer em determinados casos aqui, que ele vai contando, e é bom vocês se aprofundarem na leitura deste livro, né, que a questão não é tão simples assim, quer dizer, não é simplesmente vou me divorciar porque estou com algumas incompatibilidades. A ideia é o seguinte, é você fazer uma avaliação, é a pessoa fazendo uma avaliação. Então, se eu estou numa orientação pessoal, claro que eu não vou dizer, não, olha, é melhor você divorciar-se ou não divorciar-se, até porque isso é uma decisão da própria pessoa. Mas na orientação pessoal, nós temos que fazer a pessoa que está diante de nós assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida e seus atos. Porque normalmente o que acontece é a pessoa responsabilizar o outro, né? Não, é o outro que está equivocado, é o outro que está errado, é ele que age dessa maneira, é ele que faz isso, é ele que faz assim. E a gente pensa da nossa vida também, né? É a minha esposa, a pessoa que vive comigo que está errada, ou que está errado, essa pessoa é que deveria mudar. Então a gente faz uma análise da outra pessoa e a gente não pode esquecer que esta pessoa tem uma forte representação do meu próprio inconsciente, ok? Então, quando o caso que está aqui, olha, quando há uma incompatibilidade no sentido de uma pessoa evolui espiritualmente e a outra regride, são casos mais extremos, casos às vezes de violência doméstica, ou casos em que a pessoa, por exemplo, você está querendo realizar a sua obra e a pessoa está impedindo que você realize a sua obra. Mesmo assim, é importante uma autorreflexão profunda, porque a gente sabe que o nosso cônjuge representa, tem aquela representação
do que eu vivi com o papai, do que eu vivi com a mamãe, principalmente na minha primeira infância. Então é necessário que a gente pare para fazer uma reflexão profunda, senão também não há um próprio desenrolar, o desenvolvimento da própria pessoa que está envolvida nessa situação. Quer dizer, eu olho para minha esposa e por causa de umas diferenças pequenas, aquela história, né? Eu gosto de mais sal na comida, ela gosta de menos sal na comida. Eu gosto de passear mais, ela gosta de ficar mais em casa. Eu gosto de assistir futebol, ela gosta de assistir novela. Ou ele gosta de novela, ela gosta de ler livro. Aí, esse tipo de coisa é muito pequena para você simplesmente pensar, sim, há uma incompatibilidade, portanto, é necessário então que a gente se divorcie para eu encontrar uma outra pessoa. Há gente muito carente por aí, viu? Há pessoas muito carentes que elas ficam o tempo inteiro buscando outras metades da alma, né? Ou buscando outros relacionamentos. Esse buscar outros relacionamentos, no fundo, é uma carência que a pessoa traz dentro dela. E ela precisa se completar dessa forma. E aí fica se justificando, achando que, na verdade, deveria mudar, essa aí não é a minha metade da alma. Então, a gente precisa olhar a coisa como um todo, tá bom? Tomar muito cuidado com relação a isso. Vamos lá para frente, então, né? Aqui, inclusive na apostila, traz escrito aí, dá uma olhadinha. Entretanto, em um relacionamento ideal, as almas gêmeas devem se esforçar para tentar alcançar o nível de desenvolvimento uma da outra. Então, se eu acho que eu alcancei um nível de desenvolvimento espiritual, se eu consigo enxergar isso mais do que o meu cônjuge, então eu tenho que trazer ele, eu tenho que trazer ela junto comigo. E não simplesmente dizer, não serve porque eu evoluí espiritualmente e ela não. Muitas vezes, só de falar isso já mostra que não evoluiu tanto, tá? E aí, o fato da alma gêmea, o fato é que a alma gêmea, está no material de vocês, é um conceito construído a dois, ou seja, cada parte se esforça para se autoaprimorar ao ponto de compensar eventuais falhas da parte uma da outra. O objetivo final é fazer sempre o outro cada vez mais feliz. Mas o resultado é que, exatamente em meio a essa busca, cada qual também é premiado com uma sensação de felicidade. Tem coisa mais gostosa, né? De você perceber que a outra pessoa começou a também compartilhar com você coisas que você gosta e vice-versa. E mesmo que não completem, mesmo que vocês tenham diferenças ou que as almas gêmeas tenham diferenças, não há problema nenhum. O próprio professor Masaru Taniguchi, um pouquinho mais para frente, vai dizer, essa questão, não é como um jogo, ele cita o jogo de Go, mas vamos citar o jogo de xadrez, né? Tem que ter diferença entre as peças, né? Tem que ter duas peças de cores diferentes, tem que ter adversários, e aí, as diferenças é que fazem justamente o quê? É que fazem o jogo parecer prazeroso. Né? Se você jogar contra você mesmo, qual é a graça? Agora, você jogando contra uma outra pessoa e essa pessoa pensa diferente de você, age de forma diferente, enxerga o jogo de forma diferente, você também cresce com essa pessoa. A gente evolui justamente quando o quê? Quando existe uma certa até resistência, né, do meio, e essa resistência do meio faz com que a gente pare para fazer uma reflexão. Por isso que o mestre, no livro dos jovens, ele diz que a grande capacidade do ser humano, e é uma das mais difíceis de serem alcançadas, é a capacidade de autorreflexão. Você pensar sobre si mesmo é muito difícil, porque normalmente a gente sempre se coloca numa posição defensiva, não é? Mas eu agi, mas é o outro, entendeu? Então, na verdade, essa capacidade de autorreflexão é importante. Sabe quem tem grande capacidade de autorreflexão? Quem está disposto a expandir sua consciência. Dizíamos crescer espiritualmente, né? Aquele que está disposto a expandir sua consciência, de fato, tem uma grande capacidade de autorreflexão, porque ele deseja, de fato, ter um espelho diante dele para que mostre tudo aquilo que ele precisa melhorar como ser humano, como pessoa, ou seja, expandir a sua consciência cada vez mais no sentido do homem filho de Deus, do homem Deus. Tá? Bom, vamos lá avançar que nós temos mais coisa aqui para ver.
Eu vou para o parágrafo agora, onde está escrito assim, ó. É dessa forma que entendemos que o relacionamento entre duas almas gêmeas é sempre regido por um tipo especial de amor, o musubi, que procura criar algum valor novo dessa união, né, de sua união, que seja mais amplo e complexo que a mera soma das partes. Aqui é interessante. Quando a gente fala desse valor, na verdade do valor criado pelo musubi, nós estamos falando justamente o que está descrito aqui. O musubi, né, defendendo pela Seiichi no Ie, possui 3 elementos. Então você tem duas coisas que possuem originalmente a mesma base, ok? Então somos seres humanos. Duas coisas aproximam-se uma da outra, surge um novo valor dessas duas coisas. Veja aí que nós estamos falando de geração, um novo valor, não é? Geração da própria vida. Então, para compreender melhor, basta pensar, e aqui tem um exemplo, da flor e da abelha. Então, 2 elementos, a flor e a abelha, que têm a mesma base, fazem parte da natureza, são da natureza. Você pode dizer, olha, um é animal, outro é vegetal, mas eles fazem parte daquele ambiente, daquela natureza, ok? Ora, a abelha se aproxima da flor, né? Duas coisas se aproximam uma da outra, que é o item 2, né? A abelha se aproxima da flor e aí o que acontece, né? E a flor está à espera da chegada da abelha. É muito interessante isso, porque tem flores que inclusive emitem sinais, né? Odores ou mesmo cores, quer dizer, a ciência ainda está estudando essas questões, mas de qualquer forma a flor também age de maneira a atrair a abelha. Então são 2 elementos distintos, mas que fazem parte, né? Se aproximam uma da outra, que eles têm algo em comum, na verdade. Aqui a gente está dizendo que originariamente tem a mesma base, depois eles acabam se aproximando e gera o quê? Né? A abelha se aproxima da flor, né? E desse encontro origina-se o processo de polinização e surgirá um novo valor, porque através da polinização você tem a geração de um novo valor, que é o quê? Fruto. O fruto serve para alimentar, serve também para armazenar uma semente que vai cair no chão ou que vai ser comida por um outro animal. Veja só que interessante, né? Então, outro animal vem, come aquele fruto e depois, por exemplo, ele vai defecar e deixa a semente fica em um outro local, espalhando aquela flor ou aquela semente daquela flor ou daquela árvore em vários lugares naquele meio ambiente. E aí você tem um processo de geração de vida. Lembra-se que eu disse no início, né? O importante é o quê? O sei, né? É aquilo que gera geração da própria vida, ok? Por isso podemos, então, reconhecer a presença do musubi nas uniões entre almas gêmeas. Olha lá o que está escrito aqui na sua apostila, né? Por quê? Pois 2 almas aparentemente distintas, mas com a mesma base de desenvolvimento espiritual, a gente pode dizer, né, bases da mesma base, né, são os seres humanos, mas podemos pensar também no desenvolvimento da consciência espiritual, encontram-se e resolvem se unir. Com o propósito de mútuo aprimoramento, isso cumpre a condição do primeiro elemento do musubi. Quer dizer, não é? Então, tal atração, como está escrito aí, é por vezes inexplicável em termos fenomênicos, né? Como está escrito na página 62, até a página 71, 71, perdão, do livro Assim se concretiza o amor, do professor Masaharu Taniguchi. Ó. Da página 62 em diante, né, ele diz aqui, depois por favor leiam este livro com mais calma, né? Marido e mulher são metades da mesma alma. Isso era a tradução anterior, né? Hoje, se formos traduzir novamente ou formos fazer uma revisão, com certeza estaria escrito: marido e mulher são almas gêmeas. Então, ele vai contar aqui, né, como que se encontrou, tá? Você pode ler aí no teu material, né? O jovem Seiichi Araki, né? Que Seiichi Araki era o professor Seiichi Taniguchi, né? Quando ele se encontra, ele conta a história, né, do encontro dele, do Seiichi Araki, com a sua filha, né, no caso, Emiko Taniguchi. Então, a professora Emiko Taniguchi, antes do casamento, quem quiser saber da história, né, ele está escrito aqui. Vou ler um trechinho só. Olha, na época que me referi, o senhor Seiichi
se encontrava na cidade de Yamaguchi e Emiko morava em Tóquio. Como a aviação civil era pouco desenvolvida, a distância entre uma província, Yamaguchi e Tóquio, era muito grande. No entanto, uma das metades da alma, ou uma das almas gêmeas, né, encetou a longa viagem Yamaguchi a Tóquio via terrestre para encontrar-se com a outra alma gêmea. Aqui está escrito metade da alma. Aí você vai conhecer essa história bonita, está no livro Assim se Concretiza o Amor, a partir da página 62, ok? Aliás, esse livro é muito, muito importante de ser lido, tem muita coisa boa dentro do livro Assim se Concretiza o Amor. E como sei, é amor, não é? Esse livro vale a pena a gente ler com esta visão ampliada, ok? Procurando identificar, né, o sei, né, que é o amor, que une as individualidades. Cada individualidade tem a sua própria percepção e é por isso que nós precisamos de algo maior que nos una para justamente fazer com que o nosso trabalho se desenvolva e gere vida. Vocês viram o caso da abelha com o caso da flor e assim é o caso das almas gêmeas, nós humanos. Vamos continuar então? Vamos lá, vai para a sua apostila então, né? Encontrar a alma gêmea não significa deixar de ter problemas ou desafios, na verdade, né? Mas, um pouquinho mais adiante está escrito, mas na realidade o Sagrado Mestre Taniguchi nos ensina que é exatamente porque os outros não agem como queremos, é que a vida tem graça. Lembra-se que eu toquei nesse assunto com vocês, tá? Então é importante. Aí mais para frente, aqui na apostila você vai estar, tem aí para você fazer uma análise a respeito, né? Portanto, para que se tenha certeza que o nosso atual parceiro é a nossa alma gêmea, devemos fazer as seguintes perguntas. Na verdade, tem uma relação aqui de perguntas, mas dificilmente a gente consegue chegar a esse sentimento de que se o outro é minha alma gêmea ou não, simplesmente fazendo ou respondendo a um questionário, né? Isso pode gerar bastante dúvidas. Então é claro que aqui na apostila tem lá para você fazer uma certa análise, mas como eu disse, é muito importante que nós façamos, na verdade, uma autorreflexão profunda e quando vamos orientar também pessoalmente, a pessoa tem que entender realmente que o papel nosso aqui neste plano é justamente o nosso aprimoramento, é a nossa expansão da consciência. Então, é muito fácil a pessoa, e hoje está muito mais, como é que se diz assim, muito mais fácil hoje, né, você se divorciar. Nós tivemos uma questão aí durante o distanciamento que nós tivemos social, né, e aí as pessoas ficaram dentro das suas casas e conviveram mais. Então há pessoas que vão dizer, aumentou o número de divórcios, etc., por esse motivo, porque as pessoas começaram a conviver e começam a encontrar diferenças, e às vezes são diferenças muito pequenas e não conseguem olhar para si próprio, que essas diferenças são uma grande oportunidade de uma expansão da consciência, enfrentar isso, né? Olhar para isso e dizer, bom, essa é realmente uma oportunidade para eu conseguir me aprimorar, e acabam, então, muitas vezes, essas pessoas acabam fugindo dessa situação. Pode ser que depois encontre uma outra pessoa e vai encontrar os mesmos problemas. Há casos assim, há casos que não, há casos que de repente as pessoas olharam umas para as outras, concluíram que já tinham cumprido a sua missão, depois partiram para um outro relacionamento e acabou dando certo esse relacionamento. Não é que o outro também deu errado, né? Não é assim, a gente também não pode falar dessa forma, o outro deu errado, o outro deu certo, enquanto durou, deu certo. Agora nós vamos partir para um outro relacionamento que vai também dar certo. O importante é justamente essa autoconsciência, a consciência de que não está simplesmente a partir de uma relação que a gente lê, de ela tem isso, eu tenho aquilo, tal. E aí, a partir disso, eu concluo que não é uma alma gêmea. Não é por aí. Na verdade, você tem que ter uma autoconsciência muito aprimorada para justamente identificar, né, o que de benefício essa pessoa está trazendo para mim. O que nela eu estou projetando, o que eu estou enxergando nela, mas na verdade está em mim mesma. Esse é o processo mais importante que a gente deve, então, imaginar com relação a essa questão da alma gêmea.
Mas o mais importante ainda é que essas duas almas gêmeas se encontram justamente para o quê? Para gerar um novo valor, né? A sociedade vai progredindo a partir desse novo valor, os filhos também, quando vêm os filhos também, vai progredindo também e gerando um outro valor. Aliás, eu queria até fazer um parênteses, eu falei das pessoas, dos casais que separaram durante esse problema que nós enfrentamos esse ano aqui de 2020, do isolamento devido aí à pandemia, mas, ao contrário, tem muita gente que se redescobriu no relacionamento. Então, interessante, houve um momento de oba, estou em casa, está todo mundo junto, depois houve um momento de tensão familiar, isso aconteceu com muitos casais, e depois houve a reequilibração. Muita gente se reencontrou, né? Descobriu tarefas, cozinhar juntos, dividir os espaços juntos, né? Como é que organiza toda a casa novamente juntos, porque afinal de contas está todo mundo convivendo muito mais tempo. Então foi um momento em que aquelas arestas que ainda iriam demorar muito tempo para ser aparadas, né? Porque de repente você se encontra pouco com a pessoa, houve uma expansão da consciência e as arestas foram, como é que se diz? Limpas, né? Limpas não é o termo, né? Está me fugindo o termo aqui. Foram aparadas, obrigado. Aparadas, né? As arestas aparadas. Então veja que interessante que quando a gente pensa dessa forma, né? E aconteceu muitos casos. Eu li, inclusive, uma reportagem que os casais, ao contrário, passada aquela fase, né? Primeiro aquela euforia de estar em casa, depois houve a tensão e houve um reequilíbrio, ok? E é isso. Então, no finalzinho aqui do seu material, né? De fato, né? Ele diz, vale então a pena fazer um esforço de construir junto o conceito de alma gêmea através da força conectiva e criativa do Musubi. O simples fato de, eventualmente, já terem nascido os filhos como fruto dessa relação já indica fortemente a presença do poder no Musubi e acertamos na escolha de nossa alma gêmea, né? De fato, são nossos filhos que, em última instância, nos escolhem como casal ideal. O professor Masaru Taniguchi explica isso, né? E depois, terminando, então, na sua apostila está lá. Por fim, como já foi dito, mesmo que um casal não chegue a gerar filhos, a relação, se for pautada pela forma de amar conhecida como Musubi, dará frutos vibracionais e espirituais, podendo ser referência para o aprimoramento de outros indivíduos, tá? Um casal utilizando o Musubi sempre constrói caminhos de amor que os agregam e fortalecem cada vez mais, tá bom? Então eu queria recomendar mais uma vez para que vocês, além da apostila e dos livros indicados na apostila, lessem com calma o capítulo 4 do livro Namoro, Casamento e Maternidade, ok? Capítulo 4, ok? E, claro, deem uma olhadinha na bibliografia proposta neste material do curso para preletores e líderes da iluminação. Muito obrigado e um excelente curso para todos vocês, um excelente trabalho para você, preletor, para você, preletora, e para você, líder da iluminação. Muito obrigado.